Oi, gente, tudo bem? Então, aqui nossa primeira videoaula, vamos falar um pouquinho sobre as teorias do comércio internacional e as vantagens comparativas, né? Então, a ideia é que vocês já tenham lido o capítulo 3 do Krugman, ou assistam primeiro a aula e depois vão ler o capítulo, tanto faz, tá? Então, para começar, eu queria colocar para vocês um gráfico que vai falar um pouquinho sobre o balanço comercial de alimento entre as regiões, né? Tem aí nos anos de 2000 em cor-de-rosa, 2005 em azulzinho e 2010 em azul. Eu não tenho o gráfico mais atualizado, mas a ideia continua um pouco parecida, né? Você tem algumas regiões no mundo que são as grandes produtoras de alimento, o que a gente chama de regiões de produção líquida de alimentos no mundo, e as regiões que são as importadoras líquidas, né? Então, enquanto a América do Norte, América Central e América do Sul são essas grandes produtoras de alimento, e você vê aqui uma explosão em termos de valor, né, dessas exportações, você tem essas outras regiões do mundo importando alimento. Então, uma primeira questão que eu quero instigar vocês, né, é o que explica esses fluxos de alimento. Por que será que essas regiões, basicamente a América, é a região que exporta alimento, né, em termos líquidos para o resto do mundo? Será que é porque os países dessa região têm talvez as maiores vantagens comparativas nessa produção? Né? Será que isso é um processo histórico? Será que existe algum acordo comercial que beneficie essas regiões? Enfim, todas essas são questões que a gente tem que trazer aqui para a dinâmica dessa aula, né? Então, a gente vai discutir um pouco, em primeiro lugar, por que os países mantêm relações comerciais entre si? Esse porquê é separado, né? E tentar entender também o porquê da especialização das nações. Por que o Brasil, por exemplo, muita gente fala que o Brasil tem uma vocação da produção agrícola, né? E por que e como o comércio internacional afeta a distribuição de renda e o nível de bem-estar das nações? Ora, por que um país exporta muita soja e tem que importar muito computador, por exemplo, ou software, né? Lembrando da primeira atividade, o Carlos colocou lá o iPad, que é produzido na China, mas o software é produzido nos Estados Unidos e na Holanda. No meu doutorado, eu estudei um pouco sobre a indústria dos aerogeradores, né, que geram energia eólica. E enquanto conseguiu-se internalizar a produção dos aerogeradores, o software, que é o aerogerador mesmo que faz aquilo se movimentar, ele continuava importado. Ou seja, era aquilo que tinha maior valor agregado naquela cadeia produtiva. O Brasil não conseguiu nacionalizar essa produção. Por quê? Então, essas são todas questões que vão surgindo. Então, o roteiro da aula de hoje, o limite dessa gravação é de 15 minutos, então talvez eu tenha que gravar 2 vídeos, né? Primeiro é falar os tipos de explicação para as trocas comerciais. A gente já falou um pouco quando eu estava apresentando o plano de curso. Hoje eu vou repetir, até que o final do curso vocês vão ter cansado de ouvir todas as teorias. A gente vai falar um pouquinho das teorias das vantagens simples do Adam Smith e das vantagens comparativas do David Ricardo. Novamente, professora, por que eu preciso estudar uma teoria do século XIX, negócio tão atrasado, né? For Adam Smith do século XVIII, porque elas são muito importantes para explicar ainda o pensamento econômico hoje. E já vamos começar entrando em algumas críticas e limitações dessa abordagem, que vão nos levar, consequentemente, às teorias subsequentes. Então, primeiro, por que os países fazem troca? Bom, as explicações simples, né? É meio óbvio, se você não tem algum tipo de produto aqui, você importa. Então, é acessar bens e recursos diferentes. Ou também de forma mais vantajosa, ou seja, outro país produz a um custo bem menor o produto, então é mais vantajoso para você adquirir de outro país. Essa pode ser a explicação clássica.
Outra explicação, mas por que o país, então, ele exporta? Bom, porque exportação, ela gera riqueza, né, nacional e global. Se vocês lembram de economia 2, em macro, a gente tem aquela fórmula clássica do PIB, que PIB é C, que é consumo, mais I, investimento, mais G, gastos do governo, mais X, que é exportações, e menos I, menos M, na verdade, né, que é importações. Ou seja, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui essa formulinha. Se a gente tivesse na lousa, eu ia fazer para vocês, né? Renda agregada ou PIB de um país é igual, então, a C mais I, que é investimentos, mais G, mais X menos M, ou seja, exportações têm um efeito positivo no PIB. Então, por isso, muitos países, eles procuram incentivar as exportações. Aqui o X é exportações e o M é importações. Fazendo, então, com que os países acabem se especializando e exportando bens e serviços nos quais eles têm vantagem comparativa. E importam os bens em que eles não tenham a tal da vantagem comparativa. Nós vamos falar dela. Também, por que fazem troca? Bom, porque, né, existe a competição no mercado doméstico. A partir do momento que um país ele libera a importação, isso aumenta a competição no mercado doméstico, fazendo com que os preços caiam e aumenta o leque de opções do consumidor e, em geral, isso leva à eficiência nacional. Existe uma frase clássica, né, do ex-presidente, que o primeiro impeachment lá do país, o Fernando Collor, na época dele foi um governo de grande liberalização aos produtos importados. Ele falava, o Brasil não tem carros, o Brasil tem carroças. Por que ele falava isso? Porque a indústria automobilística no Brasil, ela sempre foi muito protegida. E por conta de ser protegida, ela não tinha concorrência. E por não ter concorrência, ela não oferecia carros de qualidade. Porque eles poderiam cobrar o preço que eles quisessem, oferecendo um produto de baixa qualidade. A partir do momento que abriu-se esse setor, a grande competição, não a grande, mas você aumentou a competição no setor, né? E você deu uma impulsionada em termos de eficiência nesse setor, apesar de ainda ser um setor muito oligopolizado. Mas você tem essa frase clássica aí, certo? E por que então os países fazem troca? Outras explicações. Bom, para favorecer a disseminação tecnológica em torno do mundo, e existe esse discurso clássico, né, de que vamos disseminar a tecnologia e os países atrasados vão alcançar, que é a teoria do catch-up. Eles vão alcançar os países envolvidos em termos de produtividade, então a gente precisa ter essas trocas internacionais. O efeito de demanda, já falei, por conta lá do efeito da produção no PIB. Expansão de mercados, promovendo economias de escala. Essa é uma explicação muito importante, principalmente nas novas teorias do comércio internacional. E vão permitir com que a gente entenda, por exemplo, por que o supermercado aqui do Pão de Açúcar tem tanto produto feito em outros países. É uma questão de escala. Eles precisam de escala, de quantidade, altíssima quantidade para ganhar em termos de custo, né? Existe um custo fixo na produção desses países, então quanto maior a quantidade eles fizerem, eles conseguem abaixar esse custo, eles têm ganhos de escala e para desovar esses produtos, eles colocam esse produto no mundo inteiro. E isso aumenta o retorno sobre o investimento, estimula a atividade econômica. Também você reduz os custos dos insumos, como matérias-primas, por conta dos ganhos de escala. E, finalmente, o argumento político clássico é de que o comércio internacional favorece um ambiente de paz. Vocês provavelmente já ouviram falar da teoria dos arcos dourados. O que essa teoria fala? De que entre liberais, né, democracias liberais, você não tem guerra, ou seja, países que tivessem
o liberalismo adotado, abraçado o liberalismo, o modelo, né, liberal capitalista, eles não entrariam em guerra entre si, por isso que se chama a teoria dos arcos dourados, por causa do M, do McDonald's. E os fluxos do comércio, eles levariam os países à paz. Por quê? Porque a maior interdependência econômica dos países faria com que se diminuíssem as chances de um país entrar em guerra contra o outro, já que ele depende do outro país. O exemplo clássico desse argumento é a construção da União Europeia. Então, existiria uma série de motivos, talvez, para qual os países fomentassem as trocas comerciais. Mas todas as explicações, elas ainda nos deixam com algumas dúvidas, né? Por que uns países exportam um tipo de produto e outros exportam outro tipo de produto? É o que a gente chama dos padrões de comércio. O que explica isso? Vamos pegar novamente, voltando aqui para os 10 maiores exportadores e importadores de alimento. Então, veja, os 10 maiores exportadores de alimento, em termos aqui de valor, em termos aqui de share, né, de participação nas exportações dividido pelas importações mundiais. Então, a gente vê a União Europeia, olhando do ponto de vista agregado em primeiro lugar, como grande exportadora. Depois, Estados Unidos, Brasil, China, Canadá, Indonésia, Argentina e vem aí uns outros, né? Então, esses seriam os grandes exportadores, mas olha que interessante, esses são justamente, não todos eles, mas alguns deles, como União Europeia, Estados Unidos, China, também são os maiores importadores de alimento. Então, já começa a ter um questionamento, né? Se o país ele tem vantagens comparativas, por que ele é o maior exportador e o maior importador do mesmo tipo de produto alimentício, no caso? Então, esse é um gráfico que eu peguei do World Trade Report, que é um relatório que a Organização Mundial do Comércio ela produz anualmente. Então, é bem interessante todo ano vocês darem uma olhada, né, nos grandes fluxos de comércio. A OMC faz esse trabalho bem interessante e nos leva, então, a estudar, a entender um pouco as explicações sobre esses fluxos comerciais, né, de bens e serviços. Eu já vou falar daqui a pouquinho que serviços é um grande nicho nesses estudos também, né? Tem crescido muito a importação e exportação de serviços. Então, as primeiras explicações, elas remontam às explicações do mercantilismo, né? Olha, um país precisa exportar mais para acumular mais riquezas, o metalismo para acumular mais metais e para ter uma economia melhor. Mas aí também passam pelas teorias clássicas do comércio internacional, com Adam Smith, David Ricardo, teorias neoclássicas, Ricardo Wiener, Rex Sherolin, vamos falar deles. Depois as novas teorias do comércio internacional, que é escala, escopo, internacionalização. Krugman tem várias contribuições nessa área. Os modelos gravitacionais, falei para vocês um pouquinho na aula passada. E as teorias críticas, que um exemplo, né, a teoria da dependência, que vai falar que os fluxos de comércio, eles têm uma explicação histórica, né, não é simplesmente estrutural, tem uma relação, né, no caso, dependendo da explicação, talvez de dominação, de dependência do centro com uma periferia e com uma semi-periferia. Se acabar o vídeo, vocês ficam sossegados que eu vou voltar a gravar. Então, voltando aqui no mercantilismo, caso vocês não se lembrem, a época das grandes navegações. Então, o que se considerava uma nação rica, desenvolvida? Quando ela tinha muitos metais, um alto estoque de metais, é o metalismo, né? Então, para acumular riquezas, ou ela precisava exportar mais do que importar, acumulando superávites comerciais, ou precisava descobrir novos estoques de metais. Então, essa é a época dos grandes descobrimentos, né? Com o aumento da exploração